malta, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho falar-vos do triste caso da Erica Green, uma menina de 3 anos que foi encontrada morta e só conseguiram identificar o seu corpo 4 anos depois. Antes de irmos para o vídeo, eu quero alertar-vos de que vou falar sobre a morte de uma criança, portanto, se vocês forem sensíveis a estes temas, acho melhor não verem o vídeo, caso contrário, recomendo-vos a assistirem. Tudo começou no dia 29 de abril de 2001, na cidade do Kansas, no Missouri, quando um homem foi até à esquadra da polícia reportar o desaparecimento de um dos seus amigos. Há vários dias que ele não via esse amigo e então ele foi até à esquadra da polícia pedir se por acaso poderiam dar uma vista de olhos pelas redondezas para ver se encontravam alguma coisa, alguma pista. Foi então de imediato enviada uma patrulha de polícias e as buscas focaram-se mais intensamente numa zona florestal que existia ali perto. No entanto, pouco depois, os polícias foram informados de que o homem tinha sido encontrado e que felizmente se encontrava bem. Eles deram as buscas como terminadas e no momento em que eles se estavam a dirigir para o carro, eles encontraram algo que os deixou completamente chocados. Ali, caído no chão, estava o corpo decapitado de uma criança com os seus 3, 4 anos, não mais do que isso. Era uma menina de raça afro-americana, tinha olhos castanhos, o seu corpo estava completamente despido, a cabeça foi encontrada alguns dias depois dentro de um saco de plástico, não muito longe do local onde estava o corpo. Obviamente foi feita uma autópsia e descobriu-se que ela terá sido violentamente espancada e agredida com um cinzeiro que foi encontrado junto ao corpo. Eles analisaram esse cinzeiro, mas não foram encontradas quaisquer impressões digitais nem ADN. O corpo não terá estado ali naquele sítio mais de que 4, 5 dias e foi também descoberto que o crime não teria ocorrido ali porque não existiam mais vestígios nem sinais de luta, portanto era evidente que o crime não teria ocorrido naquele sítio. Pensou-se que seria fácil identificar aquela criança, porque quando uma criança desaparece existe sempre alguém à sua procura. No entanto, ninguém parecia estar à procura daquela criança e sem pistas a polícia teve que recorrer à ajuda do público. Era preciso não só encontrar o assassino, mas também descobrir quem era aquela criança e onde estava a sua família. E como não se sabia o nome dela, ela passou a ser identificada como Precious Doe. A comunidade ficou obviamente chocada com este acontecimento, o caso ganhou bastante exposição internacional e felizmente começaram a surgir vários voluntários a oferecerem a sua ajuda para ajudarem a identificar esta criança e a devolver-lhe a sua identidade. E podemos dizer que as pessoas foram mesmo incansáveis neste caso, porque elas espalharam dezenas, centenas de cartazes pela cidade com a fotografia da Precious Doe, recolheram donativos para ajudarem no funeral. O caso foi também falado em vários programas de análise criminal na televisão, mas apesar de todo o esforço, à medida que o tempo ia passando, o caso ia se tornando cada vez mais cold, mais frio e não existiam pistas que pudessem ser seguidas. No entanto, no dia 30 de abril de 2005, 4 anos depois do crime, a polícia encontrou finalmente uma pista. Receberam o telefonema de Thurman McIntosh, um homem que vivia no Oklahoma, e ele dizia ser o avô do responsável pelo assassinato da Precious Doe. Ele disse que o assassino era o seu neto, Harold Johnson, de 25 anos. Harold Johnson era casado com uma mulher chamada Michelle Johnson e supostamente a criança que tinha sido encontrada seria filha dessa tal Michelle. O verdadeiro nome da Precious Doe era Erica Michelle Marie Green e ela tinha 3 anos de idade. Ela vivia com a sua mãe e com o padrasto na cidade do Kansas, no Missouri, e um dia ela simplesmente sumiu sem qualquer explicação. O Thurman, o homem que telefonou para a polícia, disse que em 2001 tinha lido no jornal um artigo que falava sobre o facto de ter sido encontrado o corpo de uma menina e ele suspeitou de imediato de que poderia ser a Erica. Ele tinha ouvido várias conversas suspeitas entre o Harold e a Michelle e um dia ele decidiu confrontar o neto sobre as suas suspeitas e se aquela criança encontrada era mesmo a Erica ou não.
E o Errol acabou por lhe confessar que sim, era a Erica e que tinha-se tratado de um acidente. O Thurman decidiu proteger o neto e não contar nada à polícia e guardou o segredo durante 4 anos, mas com o passar do tempo ele agora sentia que estava a ficar cada vez mais velho e não queria morrer sem contar a verdade e então decidiu finalmente falar com a polícia. A Erica era a 8ª filha da Michelle. Ela era fruto de uma relação que a Michelle teve com um homem chamado Larry Green, com quem teve 5 filhos em comum. A Michelle tinha um total de 8 filhos, mas 5 deles eram em comum com este Larry. A Michelle vivia uma vida bastante agitada, ela dedicava-se ao roubo, ao tráfico, ao consumo de drogas, à prostituição e foi presa há alguns meses antes da Erica nascer, portanto, no dia 15 de maio de 1997, ela deu à luz a Erica na prisão. Como ela não tinha ninguém para ficar com a Erica, porque entretanto o Larry também tinha sido preso, ela pediu à avó do Larry para falar com uma amiga dela chamada Barry Brown. A Barry Brown era uma senhora com os seus 70 anos e ela já tinha cuidado de várias crianças e então, mesmo não conhecendo a Michelle pessoalmente, ela aceitou tomar conta da Erica. E assim, poucas horas depois de nascer, a Erica foi entregue à Barry Brown. A Barry amou a Erica desde o início, como se fosse mesmo uma filha. Elas iam as duas juntas à igreja, passeavam. Ela vestia a Erica com vestidos personalizados que ela própria fazia para a Erica. Elas eram as duas muito felizes juntas e a Erica era uma criança muito sorridente, muito feliz. Entretanto, alguns meses depois, a Michelle saiu da prisão, mas a Erica continuou a viver com a Barry porque a Michelle nunca quis saber da filha e preferia continuar a viver a sua vida descontraída. No entanto, em abril de 2001, quando a Erica tinha 3 anos, a Michelle foi até à casa da Barry e disse que queria passar o fim de semana com a Erica. No início, a Barry ficou um pouco hesitante, mas como era só o fim de semana, ela acabou por concordar e deixou a Michelle levar a Erica. Nesta altura, a Michelle já tinha um novo namorado, Errol Johnson, que ela conheceu enquanto estava a trabalhar como prostituta e levou então a Erica para passar o fim de semana com eles, os dois. Passou o fim de semana e na segunda-feira era suposto a Michelle devolver a Erica à Barry, mas ela não o fez. Obviamente, a Barry questionou a Michelle sobre o paradeiro da Erica, mas sempre que ela lhe perguntava, a Michelle inventava qualquer desculpas do tipo ela está com a avó, ela está com a tia, ela foi passear. E legalmente não havia nada que a Barry pudesse fazer porque a Erica não era sua filha e ela também não a tinha adotado legalmente, portanto não havia nada que ela pudesse fazer a não ser esperar. Com o passar do tempo, já não era só a Barry a fazer perguntas, vários membros da família começaram a questionar a Michelle sobre o paradeiro da Erica, porque eles estranhavam não o facto da Erica não estar com a Michelle, porque a Michelle tinha 8 filhos e nenhum desses 8 filhos vivia com ela, todos eles viviam com outras famílias em instituições, nenhum vivia com ela. Portanto, o que intrigava os familiares não era o facto de a Michelle não ter a Erica com ela, e sim o facto de não saberem exatamente onde estava a Erica e com quem ela estava. E portanto começaram a suspeitar de que algo poderia ter acontecido. E eu vou então agora explicar-vos o que se pensa que aconteceu durante este fim de semana. A Erica foi então levada para passar o fim de semana com uma mãe que ela não conhecia de lado nenhum, porque para ela a mãe era a Barry, e com um padrasto que era conhecido por ser extremamente violento. Numa noite, não se tem a certeza se foi na noite de sábado ou na noite de domingo, a Michelle terá então colocado a Erica para dormir, numa cama, que não era a cama dela. A Michelle colocou então a Erica para dormir, mas obviamente a Erica não adormeceu e levantou-se e foi ter com a Erica ao quarto dela para dormir na cama dela. A Michelle terá mandado a Erica de volta para o seu quarto, para a sua cama, e a Erica obedeceu. Entretanto, a Michelle terá ido tomar banho e quando voltou ao quarto, o Errol estava aos gritos com a Erica e disse que ela se estava a portar muito mal, que não lhe obedecia nem queria dormir na cama dela. Nesse momento, o Errol estava completamente bêbado, sob o efeito de drogas, e zangado por a Erica não lhe obedecer, ele acabou por dar-lhe um pontapé na cabeça, fazendo com que ela caísse inconsciente no chão
e mesmo vendo que a criança já estava inconsciente no chão, ele continuou a bater-lhe insistentemente com um cinzeiro. A Michelle gritou para ele parar, pegou na Erica e levou-a até à casa de banho, onde molhou a cara dela com água fria, mas nada estava a resultar e a Erica continuava inconsciente. Ela pegou então novamente na criança e levou-a para o chão do quarto, e foi nesse momento que os dois tomaram a decisão de não chamarem ajuda, porque os dois estavam em liberdade condicional e então, se eles fossem até ao hospital, obviamente eles iriam ser questionados sobre o que teria acontecido e poderiam ser novamente presos. E então eles resolveram deixar a Erica ali caída no chão do quarto e foram dormir. A Erica terá ficado inconsciente, caída ali no chão do quarto durante 2 dias, até que, passados esses 2 dias, eles tomaram a decisão de se livrarem do corpo. Eles levaram-na até a uma zona florestal, a Michelle tirou-lhe todas as suas roupas, provavelmente para ela não ser identificada tão rápido, porque podiam identificá-la pelas roupas, e o Errol usou uma tesoura para cortar a cabeça da Erica. Alguns artigos dizem que neste momento a Erica ainda estava viva e que morreu ao ser decapitada, mas outros artigos dizem que ela terá morrido no chão do quarto. Mas o que parece mais que terá acontecido é ela ter sido de facto morta ao ser decapitada e que durante aquele tempo em que ela esteve no chão do quarto, ela estaria todo o tempo inconsciente, mas viva. Colocaram a cabeça dentro de um saco de plástico e depois colocaram esse saco de plástico no contentor, perto da igreja, mas passado algum tempo eles começaram a pensar que ali a cabeça seria encontrada mais facilmente e então eles voltaram para pegá-la e jogaram-na num sítio perto onde estava o corpo. Foram os dois para casa e agiram, fizeram a sua vida como se nada tivesse acontecido. Eles sabiam, obviamente, que iriam ser questionados sobre o paradeiro da Erica e então eles resolveram inventar uma história de que a Erica tinha ido viver com uma outra mulher num outro estado bem longe dali. Os familiares não achavam isso estranho porque todos os filhos da Michelle viviam em instituições ou com outras famílias, nenhum vivia com ela, portanto não fazia os familiares estranharem porque passava-se isso mesmo com todos os outros filhos da Michelle, portanto a família não estranhou. O tempo foi passando e 1 ano depois do crime os dois casaram. Por esta altura o corpo da Erica já tinha sido encontrado, só que ainda ninguém sabia quem ela era, até que o Thurman, o avô do Errol, decidiu contar tudo à polícia, 4 anos depois do crime. O Errol e a Michelle já tinham entretanto sido presos por outros crimes. A Michelle tinha sido presa por roubo e falsificação de documentos e o Errol tinha sido preso por roubo e posse ilegal de armas. Quando foram interrogados pela polícia sobre o homicídio da Erica, a Michelle acabou por confessar tudo. Ela disse que sim, aquela era a sua filha e tinha sido o Errol a cometer o crime e juntos tinham-se livrado do corpo. Os dois foram levados para uma prisão no Missouri e o Errol foi acusado de homicídio em primeiro grau, mas a defesa dele tentou alegar que ele não podia ser acusado de homicídio em primeiro grau porque o crime não tinha sido premeditado e sim por impulso. Ele tinha matado a Erica por impulso e não tinha premeditado o crime. Mas a Michelle disse que durante todo o fim de semana, durante todo o tempo em que a Erica esteve com eles, ele tinha sido constantemente agressivo com ela. E assim, no dia 21 de novembro de 2008, ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A Michelle concordou em testemunhar contra o marido, mas ainda assim foi acusada de homicídio em segundo grau e foi condenada a 25 anos de prisão. Este é um caso bastante revoltante porque um médico disse que se a Erica tivesse sido socorrida, se tivesse sido chamada ajuda, ela teria chances de ter sobrevivido, porque durante todo o tempo em que ela esteve inconsciente no chão do quarto, ela estava inconsciente, mas estava viva. Portanto, em qualquer momento ela poderia ter sido socorrida e ter sido salva, mas eles optaram por não o fazer porque não queriam ser presos. Uma criança que estava feliz com a Barry, e naquele dia ela foi buscar aquela criança à casa de uma pessoa que lhe estava a dar amor
para a matar, literalmente. Não sei o que pensar. Mas enfim, malta, este foi o caso. É um caso bastante revoltante. Comentem em baixo o que é que vocês acharam. Sigam-me também nas minhas redes sociais, marlene.com0 no Instagram e Marleninha no TikTok. E deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos. E é tudo, malta. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!